Aí, gente, alguns dias atrás eu terminei o primeiro período do curso de artes visuais e eu quero mostrar nesse vídeo alguns trabalhos, na verdade todos os trabalhos que eu fiz durante o semestre e para deixar registrado e já adiantando, não são coisas legais assim, a maioria são testes, mas eu quero deixar aqui registrado até para eu depois ficar comparando e tudo mais. Eu tive 7 matérias e vou comentando sobre elas e também sobre os professores durante o vídeo. Vou começar mostrando as de bidimensionalidade, que eu acho que é a matéria que mais tem coisa e também é que eu mais tive dificuldade. Minha cama tá bagunçada, eu forrei essa coberta para ficar melhor de mostrar. E é só desenho de observação, basicamente. E aí, sei lá, o professor não era lá essas coisas, mas aprendia mais por conta dos colegas, sabe? Olhando o trabalho dos outros e tal. Cada aula o professor colocava um objeto para desenhar, na verdade, vários objetos no meio da sala e a gente desenhava. E eu fui fazendo essas coisas assim. Eu não sei nem o que é isso aqui, não. Eram 2 desenhos a cada aula, era bem corrido para fazer. A maioria não tinha costume, do pessoal não tinha costume de desenhar em A3, ainda mais desenho de observação, e eu não tinha costume de fazer desenho de observação. Tudo ruim isso aqui. Esse outro é com rachura, era com caneta permanente. Ele falou para usar caneta permanente ou então nanquim. Aí eu comprei uma permanente porque é mais barato, né? Porque a ideia era que não precisava pagar. Não gostei, essa daqui eu acho melhorzinha e tal, mas aí não gostei não. Nossa, era muito complicado para fazer porque tinha tempo marcado, né? E tinha que mostrar todos na mesma aula. Depois foi com guache e todos eram desenho de observação. Não podia fazer esboço nem nada, era direto na guache, né? Ele forrava um pano assim, colocava a maioria das vezes ele forrava um pano assim e não gosta, é bem complicado variar o tom. Era, né? Hoje tá mais fácil. Aí tem essa outra. E depois a gente começou a desenhar em papéis maiores, só que ele falou para comprar papel craft, porque era mais barato e tal, porque a maioria era só teste mesmo. E é isso tudo de desenho no papel craft, é muita coisa. E eu vou mostrar aqui, era bem chato ficar carregando esse tanto de papel, sabe? Esse aqui é o último, que é o melhor, vou deixar ele ali pro final. E vou mostrar esses outros aqui. Eu lembro que no primeiro dia o professor tinha falado que eu prendo isso aqui com a fita, mas a fita nem prende direito. Que eu era para comprar guache porque ia estar usando nas aulas, mas a gente usou poucas vezes, sabe? E eu comprei guache preto e branca desse pote maior, sabe? Nem compensava. E é isso aqui que nem dá pra saber o que é. Mas é um pano e um ventilador. A sala era cheia de objetos e ele só pegava e colocava a gente pra desenhar. Também não gostei não. Não gostei, esse aqui já foi mais aguada. Bem aguada. Aí mudando de ângulo, a gente trocava de mesa e desenhava no ângulo da vista do colega, né? Aí aqui é uma outra visão do mesmo objeto, mas nossa, era muito complicado o papel grande ter que fazer tudo numa aula só, sabe? E no caso os dois são na mesma aula, a maioria era todos 2 desenhos. E eu não sabia fazer a forma direita, isso aqui é uma luva de boxe. Acho que é um negócio de encher pneu. Não sabia, gente. Nossa, péssimo, não gosto. E era bem chatinho esse professor, ele reclamava demais. E acabava quem dava aula era um monitor. Se não fosse ele e a gente vai aprendendo com os colegas, a matéria teria sido bem pior, sabe?
Eu tô aqui falando do professor, mas a maioria do pessoal da turma não gostava muito dele não, sabe? Aí eu acho que cedo ou tarde o pessoal vai acabar descobrindo os vídeos aqui. Eu vou ficar com vergonha, mas eu tenho que fazer. Aí tá ruim de mostrar. É... Ai meu Deus. Tá, agora eu consegui apoiar aqui direito para poder mostrar um desenho de observação é, com guache branca. Porque a ideia era tentar variar o tom só com branco, mas eu não consegui. E foi o segundo desenho de observação de pessoa que eu já fiz. Não gostei. Sabe, a gente ficava de frente um pro outro assim para desenhar. Lembra assim, essa minha colega, mas aí eu não gostei. E ficou sobrando espaço ali em cima, sabe? Nossa, era bem difícil. E o outro é já é objeto. Gente, que desastre. Quando eu olho para essas coisas, eu fico pensando como é que eu passei no vestibular de habilidades, sabe? Olha, é um tecido, né? Tinha vários bancos um em cima do outro e nossa, nem tá focando direito. E tinha que fazer esse negócio assim. Aí colocou o tecido por cima, mas bem ruim, péssimo, péssimo, sabe? Péssimo. É impressionante como o barulho começa só na hora que eu tô gravando, né? Esse outro aqui, o professor chegou do nada com talos de galhos de mamão pra gente poder usar. Esse aqui já é nanquim? Não, é guache, é guache. E com mamão, gente. Com negócio de mamão. Eu gostei de desenhar no papel craft, né? Mas é só os desenhos que não colaboram, mas depois eu quero comprar mais, fazer um caderninho. E já é mais grossinho esse papel, mas nem compensava, podia ser o mais fino. E como eu não ocupava muito o papel, eu resolvi preencher mais, porque esse aqui a gente tinha que desenhar a turma, né? Olhando assim na frente, esses são os que estavam na frente. Ainda e na mesma aula, o que ficava mais corrido ainda com o negócio de mamão. O galho de mamão. E olhando agora eu acho mais de boas, mas eu não tinha gostado. Acho que é porque olhando de longe fica melhor, mas de perto. Dá um efeitozinho legal, mas ai, não gosto. Essas proporções, essa mesa aqui ficou legal, mas isso aqui, ó, torta essa mesa, porque a mesa é daquela de desenho, né, que se regula, mas mesmo assim é desastroso. Agora as coisas mudam um pouco porque já é o craft inteiro, né? Já é um a um. E nossa, foi bem complicado. Esse já foi numa aula inteira, misturando guache e preto e branco. Mas eu já começava a preencher mais o espaço. Embora a variação de tom não estava conseguindo, mas a forma já estava bem melhor. Essa caneca eu gostei. Esse negócio que tinha lá, não sei o que era. Tinha uns objetos estranhos, esse bule eu gostei também. Mas essa proporção aqui do tecido não ficou boa. Aqui do banquinho embaixo. E mais as variações de tom, mas o preenchimento do espaço eu gostei bastante. E era bem difícil fazer no papel maior, que eu não tinha costume de fazer. Mas eu já estava pegando jeito. Depois daquela aula também, o professor parou de exigir material, a gente podia usar qualquer coisa, né? E esse já era o monitor, ele pousou lá e a gente tinha que fazer ele em 3 versões diferentes. A hora que dava um tempo ele mudava de posição, eu fiz assim de costa, depois ele virou, fiz assim. Aí o professor falou que não era para ter deixado o corpo flutuando assim, na cabeça flutuando assim. E ele assim, mas isso aqui não ficou legal não. Mas eu gostei da proporção assim, tudo mais.
Como tinha tempo marcado, eu acabei fazendo bem rápido, assim, essa aula até acabou mais cedo. Antes do tempo era bem difícil, sabe? Aí depois conseguia fazer um pouco mais rápido. Mas aí não tá lá essas coisas. Tá lá essas coisas mesmo, mas a gente seguiu com essa proposta de aula para o próximo desenho de observação. Esse outro aqui é ainda desenho de observação. Eu não gosto, mas eu gosto da composição, da posição que o pessoal ficou. É, era uma pessoa de cada vez, mas como no outro desenho o professor tinha falado de não deixar uma cabeça flutuando e tudo mais, nesse eu tentei criar uma ligação entre cada um, só que posando em momentos diferentes, é sorte que deu certo. Então, tipo, ela aqui de frente, ele assim deitado e assim, aí acabou combinando, sabe? Mas se tivesse coincidido de ser numa outra posição, não ia ficar tão legal. Mas eu gosto, embora não fiz fundo nem nada, mas também não deu tempo. Mas eu gosto de como ficou assim, e é com guache mesmo. Mas eu deixava tudo muito marcado, sabe? Mas criou essa conversa assim, e eu gostei bastante. Essa mão, nossa. É isso, ficou parecendo a Rita Lee. Aí agora vai ser o final dessa matéria, o último trabalho. E já foi o melhor, mas eu já usei outro material. Que é esse aqui. Esse já foi a aula inteira só para esse desenho. E eu usei carvão. Foi a primeira vez que eu usei carvão. Gosto, porque aí eu já preenchi todo o espaço. Os objetos ficaram mais bem representados. Esse tecido é assim mesmo. E os objetos geralmente são estranhos. Tipo, isso aqui é uma flor, mas ela era feita de... Acho que era de ferro e fazia essa volta e tal. Já gosto mais. Só essa mão ficou muito grande, sabe? Bem grande essa mão. Mas o rosto eu gostei. E a variação de tom, porque eu com o carvão consegui isso. Tipo aqui, ó. Já pega mais essa parte assim. Embora aqui vinha bastante luz, mas aqui tava mais escuro. Mas aqui dessa frente assim já vinha com bastante luz e eu gostei muito de como ficou. É isso, eu gostei bastante. Mas agora vamos para outra matéria, né? Essa foi a de bidimensionalidade. Indo agora para essa outra matéria, que é a de estudo da forma, a que eu mais gostei de fazer. Uma das, né? E eu não tenho reclamações. Isso aqui não é nada, mas é no primeiro dia que a gente estava conversando, o professor deu esse papel pra gente ficar desenhando, pra ele ter noção do que a gente gosta de fazer, mas... Sei lá, eu nem sabia o que desenhar e tal, eu tava morrendo de vergonha no primeiro dia. Esse desenho aqui eu já até fiz ele em um outro momento, eu só refiz ela aqui. Porque eu não ia saber fazer nada de cabeça. Aí não é nada, né? Aí no pros trabalhos, eu lembro que ele tinha pedido pra gente fazer objetos do dia a dia, 3 objetos do dia a dia da gente, pra tentar transformar. Aí eu fiz minha bombinha, né? Aí um pente garfo e uma escova de dente. Aí eu transformei nisso aqui. Só que tinha que criar outra coisa, né? Aí depois ele disse que tinha que ser algo funcional. Aí eu fiz essa máquina, porque aí pega uns detalhes aqui do pente garfo e tal. Esse corpo seria o corpo da escova de dente e uns detalhes da bombinha, né? E aqui os dentes seria do pente garfo, só que ele disse que tinha que ser uma coisa que não existe. Aí eu fui e fiz isso aqui. Que sei lá o que seria isso, né? Semelhante à máquina de lavar alguma coisa. Esse detalhe aqui do pente garfo. O refil da bombinha eu fiz como se fosse botões. A escova, né? Da escova. As cerdas da escova. Os dentes do pente também aqui. E isso seria a tampa. Aqui seria o corpo da escova. E aqui vira seria a tampa da bombinha também. Uso bastante bombinha. E eu achei legalzinho. Era só mesmo pra soltar mesmo. Porque aí depois a gente começou com explicações e tal, aula teórica. Mas depois já foi aula prática. Que a gente tinha que fazer
3 desenhos com recortes. Para sair também dessa coisa de desenho mesmo, no caso seria uma colagem. Mas o recorte não podia ser colando vários, teria que ser um recorte apenas, sabe? Aí tinha que colar no papel branco, tinha que ser com papel preto. Acho que dependendo podia usar colorido. Eu fiz pavão e no caso ele é assim, Aí ele começa assim, são 3 pavões diferentes, mas vai ter nessa certa narrativa. Aí ele abre a asa e fica assim. Eu gostei bastante. Só tinha que ter calculado mais o tamanho deles, porque aí aqui como já é o último, se eu fizesse menor ia ficar desregulado, mas aí no caso a pluma ficou bem limitada. Mas eu gosto bastante desse trabalho. E eu tô olhando aqui, tá meio amarelado, não sei porquê. Aqui ao redor no vídeo, acho que não vai aparecer direito. E essa aula era intercalada com aula teórica também. Aquela primeira matéria lá não era. E a gente teve aula de abstração. Essa aqui já é mais pra depois, mas vão ser esses aqui. Porque era só mesmo pra dar uma desmistificada, sabe, no que a gente tem como desenho. E pra ver mais sobre forma, que era o foco da matéria. E esse aqui tem até um trecho gravado num vídeo aí do canal. Tinha que levar uns cadarços de tênis e amarrar numas pedras. Aí você tinha que fazer a forma, sabe? Cada pessoa fez isso, sabe? Não é nada assim, sabe? É só mesmo pra soltar o traço e não tem nada demais. Essa volta aqui seria a volta que dá na pedra, só mesmo pra ter uma noção do movimento mesmo e de forma que é o objetivo da matéria. Mas é bem qualquer coisa e teve vários. Foi uma aula só pra isso. Aí teve esse trabalho já, que aí a gente tinha que fazer a partir daquele, mas podia modificar. Ainda na abstração. Aí eu fiz isso aqui. Não é nada, tá, gente? É só mesmo essas linhas. Aí tem essa assim, pontilhada. Aí com umas risquinhas como se fossem costuras. Umas setas, vezes. Aí depois tudo misturado numa só, que no caso são 5. Eu gostei de como ficou. Pareceu um mapa, né? Ou uma célula. Eu gostei. Mas isso aqui é o teste que eu fiz. É com nanquim, isso aqui com bico de pena e pincel. E tinha um trabalho final. A gente tinha que fazer alguma coisa que fosse importante pra gente. Eu tinha gostado de mexer com pincel e tudo mais, e nanquim. E tinha que ter uma história e tudo mais. Eu fiz isso, que é simulando o desenho de criança, que a maioria das minhas referências vem de quando eu era criança e do que eu assistia. Aí no caso seria eu assistindo a TV, nem seria uma TV assim, antiga, mas ia parecer uma caixa, né, se fosse uma televisão atual. Mas eu quis simular a TV antiga. Aí fios saindo assim, enquanto eu recebo esses essas informações aí. Aqui já seriam as formas mais abstratas, que aqui seriam as folhas. Borboleta, não, que borboleta nem eu sei, né? E aqui folhas, que era de um personagem do seriado que eu gostava, de um seriado do Cão Hambúrguer. Isso aqui, gente, é o Garibaldo do Vila Sésamo. Só pra dizer, sabe, uma abstração. E virando assim, uma coisa muito doida de um vulto que eu via quando eu era criança. E ele tinha mais ou menos essa forma. Aí eu quis fazer isso, sabe? É bizarrinho, né? Bizarrinho. Eu quis fazer assim pra simular desenho de criança, tá? E o fundo azul com giz seco pra simular um chiado de televisão antiga. Mas tá bem clarinho assim no vídeo. O azul é bem claro também, mas não dá pra ver muito bem. Aí eu passo um verde assim pra dar uma quebra. Mas é bem clarinho mesmo. E é essa matéria, eu gostei bastante. Indo para outra matéria, essa é artes gráficas e eu já gosto da matéria, mas as aulas eram bem chatas porque eram 2 turmas juntas e a sala era muito quente, o professor falava muito devagar.
Mas, mas eu gostei, sabe? A gente tinha um trabalho, acho que esse foi o primeiro, que era um trabalho de disco. Você tinha que fazer a capa de um disco e só o formato, né? Não é simulando uma capa mesmo, só a forma mesmo, que 30 por 30 e não saiu do jeito que eu queria. Não era assim. Essa matéria o professor avalia, a gente tem que postar e mandar os arquivos e ele vai avaliar qual que é melhor e tudo mais. Não assim de uma vez, sabe? É só no final do semestre. E eu quis fazer, disseram que eu vou ter americanizada da Carmen Miranda, só que não ficou, não era assim. Eu ia pintar tudo de preto, ia desenhar ela direto e fazer tudo, só que eu pensei que no A3 daria para fazer o formato 30 por 30, mas não dava. Aí eu tive que fazer com colagem. Isso, ele passou isso numa terça para outra terça, né? E eu deixei fazer numa sexta porque eu pensei que daria certo. Mas aí não deu e tive que fazer tudo de última hora, tudo com colagem, ficou bem ruim. Bem, nada a ver isso aqui, sabe? Nada a ver. Sabe, esse americanizado eu gostei, eu já queria fazer assim, mas cara, que eu fiz, eu fui reparar, ficou parecendo a galinha pintadinha, né? Aí a parte vermelha é a crista, aí o corpo e as pintinhas. Aí não gostei. Aí um outro também era de capa de disco, mas a gente tinha que tirar uma foto de alguma coisa, de algum jornal, revista que for. Eu tirei essa imagem, que era de um jornal, para gerar essa capa. É, ele, a gente só tinha que tirar um xerox, o que for, e tirei xerox mesmo. E tinha gente que fez uma impressão mesmo, mas desse jeito já ficou bom. Ele, sei lá, eu queria captar esse osso, ele gostou de como ficou, mas bem qualquer coisa, só mesmo para simular a capa, mas não é um disco em si, a capa de disco totalmente feita, sabe? Esse é sobre cartaz, o primeiro é esse aqui, uma aula sobre cartaz, que é sobre misofonia, que é a versão sons específicos em Novembro Laranja. Esse aqui foi em novembro que a gente fez. Aí eu resolvi fazer esses cartazes, QR Code é inventado, não tem nada. Aí depois um outro cartaz seria com lettering, uma aula de lettering. E na verdade não é cartaz, né? Era só um lettering. E eu fiz da música do Chico Buarque, A Face de Miss Cálice, simulando um cálice, sabe? Aí fiz esse lettering aí e foi bem legal essa aula. Mas a gente não fez em aula não, foi em casa. Aqui também sobre abstração. Só que aí aqui já é em artes gráficas, né? Mas a gente também teve aula de abstração. Isso aqui seria um café da manhã, né? Aqui seria uma mesa. Apesar de ficou quase que figurativo, mas não dá pra saber muito bem o que é, né? É uma mesa e o café e um copo. Isso são pão de queijo. Eu gostei, mas eu gastei bastante da minha caneta. Tive que terminar com guache. Essa aqui foi com colagem. Com colagem. Tinha que ser uma narrativa de 2 páginas. Essa primeira eu gostei, essa outra ficou bem qualquer coisa. Seria tipo, ai, controle mundial, mídia controla, e as pessoas sofrem, que é a mulher que tira a foto. Bem qualquer coisa. Aí aqui é uma narrativa de 3 partes, bem inspirado na Melanie Martinez. Que era só mesmo pra gerar uma narrativa. Agora esse acho que foi um dos únicos trabalhos que a gente fez em sala de aula. Aí vai sair nesse bicho. Que é uma xalote, sabe? Ver qualquer coisa. Fiz bem rapidão. E essa daqui que é de rachura. É uma referência do Pinterest. Eu nunca tinha feito rachura assim, rachura. Mas como tinha que fazer inteiramente rachura, então até aqui não tem bem linha. É tudo rachura. Eu gosto, mas aqui eu exagerei essa parte. E não gostei de ter feito isso aqui, sabe? Mas eu gosto dessa estampa do cabelo, que são tranças, né? E gosto, depois eu quero tentar fazer outra coisa nesse estilo. E o batom também ficou bem legal, ficou bem gráfico, né? Eu gosto. E teve um trabalho final que era um de zine. A gente tinha que fazer um zine. E eu fiz
ele direto só para ir tirar o xerox. O professor falou para fazer bem simples mesmo. Falei, então vai ser bem simples mesmo, porque eu não vou gastar muito não. Aí tinha que fazer, isso se chama excesso. Só que eu errei a capa, minha mãe que foi me avisar, quando eu liguei pra ela eu mostrei que tá faltando C. Aí eu tive que refazer a capa, só que ficou um pouco menor o personagem, sabe? Mas eu tive que refazer a capa. Mas eu guardo essa daqui pra... porque tem essa historiazinha, sabe? Mas eu gostei bastante desse zine. Aí um ficou pra ele, o outro seria ficar pra mim, o outro era pra gente trocar com os colegas, mas ele demorou pra acabar a aula, todo mundo foi saindo pra ir embora. Muitos nem trocaram não. E eu gostei bastante. Fiz a história sem falas. É só mesmo pra ficar melhor de qualquer pessoa entender, sabe? Aqui eu tinha errado. Nem foi nessa parte, eu acho que foi aqui mais ou menos. Aí depois eu fiz os quadros tudo com esse efeito, pra parecer que é proposital. Que no caso essa história é sobre o excesso de julgamentos e tal. Aí o pessoal fala e vem blá 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 e tal. Aí entra pelo ouvido dele. Aí ele cospe tudo. Aí ele se liberta. Aí sorri e acaba a história. Aí esse é o personagemzinho. Depois eu quero fazer alguma coisa com ele. Aí eu coloquei a data depois, porque precisava colocar a data. E eu não tinha colocado quando eu fiz, tive que fazer de caneta. Mas eu gostei. Nossa, ficou bem bom assim. Foi o primeiro zine que eu fiz assim pra tirar xerox e tudo mais. Gostei bastante. Ação da matéria de cor. Que a gente aprende sobre cor, mas o professor ensinou bastante coisa. Sei lá, porque ele queria que a gente soubesse de certas coisas que não tinha no curso e tudo mais. E os primeiros trabalhos foram isso aqui, gente. Não era sobre cor. A gente, aquele exercício de ficar trocando de desenho, sabe? Aí isso aqui você fazia um desenho rápido e corria, entregava pro colega e mudava, só que esse foi de 2 vezes, acho que tinham 10 segundos pra fazer. Era uma cabeça, né? E depois virou esse corpo, que tipo rosto, sabe? Eu tinha feito bem fraquinho porque eu pensei que ia trocar várias vezes, mas não era. Era só uma vez e esse já foi passando pra turma várias vezes, sabe? Acho que 10 segundos pra ir fazendo. Esse aqui fui eu que fiz, é que era tipo o rato do Castelo e o pessoal ia zoando, sabe? Aí a gente tinha que recortar umas palavras pra ter título, sabe? Porque o professor falava bastante sobre as obras terem título. Era só mesmo um exercício, sabe? Ia trocando várias vezes. Tem uma hora que era só 5 segundos e corria e passava pro próximo. Aí chegamos nos trabalhos que a gente usava aquarela, porque o professor disse que era um material barato, né? Podia ser escolar, aquarela. E era mais de boa, sabe? Assim, se não gostasse, poderia descartar, né? Porque a aquarela seria barata, embora eu não tinha achado uma aquarela barata, não. Eu tive que comprar um bem carinha. Embora fosse escolar, e esse foi o primeiro. E a primeira vez que eu usei aquarela. A gente fazia bastante releitura. Da releitura da obra... A Voz, eu acho. É A Voz. Aí eu coloquei aqui o Olhar. Porque a Safira de Steven Universo, e já que ela não fala muito por ver o futuro, então só pra fazer essa contradiçãozinha, sabe? Essa... Aí sei lá, não gosto. Não sabia usar aquarela e quando eu vi que era tudo aguado, sabe? E água espalhando. Embora a obra original ela segue essa estética assim, de ter os braços escondidos, sabe? Como se a gente não soubesse desenhar a mão. Mas olhando agora fica legalzinho, assim, olhando de longe, mas não gosto, mas foi a primeira aquarela que eu fiz. Então tem esse apego. E a gente não podia usar esboço. A gente não usa o esboço, a gente faz um esboço no caderno e depois passa para aqui, já direto na aquarela. Não pode nem ficar fazendo linha. O professor falou, não pode, que isso. Mas depois fui acostumando. Esse aqui chama Madrasta.
Todos a gente tinha que dar nome. Eu queria fazer um efeitozinho, mas a mão ficou meio... Eu queria fazer uma coisa mais geométrica, sabe? Tanto que a roupa do bebê ficou meio geométrica. Chamei de madrasta só porque a gente olha e pensa, é uma mãe, mas não é uma mãe, é uma madrasta, sabe? É... Esse aqui já... Aí que eu tinha começado a fazer um isqueiro em casa. Aleatoriamente pra treinar, mas não deu certo isso aqui. Aí aproveitei o verso pra fazer... Porque o papel de aquarela é caro, né? Esse aqui... Só que esse eu já usei e fiz um esboçozinho da forma. Porque não foi esse professor que deu aula. Aí teve esse aqui, na verdade essa aqui é a segunda que eu fiz. Essa aqui eu já fiz um esboço. Porque foi um outro professor que deu aula. Na verdade foi o monitor que deu aula. Aí ele já não tinha disso, podia fazer um esboço bem fraquinho que eu fiz, por isso que a forma ficou melhor, mas a pintura não ficou. Chamei esse aqui de vaidade, esse aqui também já foi esse mesmo monitor que deu aula, por isso que a forma fica melhorzinha, mas eu não sei fazer a pintura de aquarela. Esse outro tinha que fazer tipo uma ilusão, aí no caso esse pote estaria na frente dela, sabe? Aí eu tinha esquecido o papel de aquarela, comecei a fazer tipo um esboçozinho rápido, sabe? Só pra simular mesmo. No sulfite normal dobrado. Mas é isso, não gostei não. Não gostei não. Esse professor, ele não avalia os trabalhos, ele avalia uma apresentação que a gente faz mostrando os trabalhos e comentando. E o processo, a maioria dos professores, na verdade, avaliam o processo e o conceito, senão estaria lascado. Isso aqui também é releitura. Não lembra a obra? Lembrei sim, é o cara de boné de algodão, embora seja um gorro. Você tinha que fazer com as cores invertidas da obra, acho que eram as cores análogas, eu não lembro direito disso. Isso aqui é giz seco. Só que aí no caso eu nem sabia que dava pra usar ela aquarelado. Porque esse dia eu esqueci minha aquarela, mas eu gostei bastante de usar o giz seco, porque eu tive reação alérgica ao giz seco. E esse aqui era a gente fazer um desenho para colocar na frente do projetor, para ele projetar e criar uma combinação. Eu vou deixar um vídeo passando aí desse astronauta. E eu chamei de Ursa Maior porque nos desenhos dos personagens aponta pro céu e fala: ah, é o Ursa Maior, como se só existisse essa constelação, mas eu vou mostrar depois. Aqui é um desenho de observação dessa mesma aula. Sei lá, não sei desenhar muito pessoa, embora o rosto eu achei legalzinho, mas não sei desenhar a pessoa. Esse aqui é um círculo, não lembro o nome. Se colava ele assim, eu colei pra poder depois apresentar o trabalho, né? Tipo, pra tirar as fotos, mas pra guardar eu deixo aberto. Pra que fique esse degradê, eu chamei de papoula. Papoula 360, porque essas cores lembram papoula do filme do Mágico de Oz. Aí tem esse degradê. É só mesmo para testes. E um outro que eu gostei bastante, que eu devia ter colado, não colei, que é esse aqui de recorte. Não gosto muito de recortar. Você tinha que fazer nas sobreposições para gerar na imagem, também releitura. Não lembro o nome da obra. Lembrei sim, eu falo que não lembro, mas agora eu lembrei. É no feminino o nome da obra, mas eu não lembro o nome do artista. Só que aí você tinha que fazer um corte direto, sabe? Direto mesmo. Aí é sobrepondo, só que acabou que eu fiz só de só de um papel mesmo. E o papel é rosa, mas aí tá parecendo branco, mas é um rosa bem claro, mas não é tão claro assim não. Tá parecendo branco. E não podia fazer esboço. Eu falando direto, aqui tinha que ser direto com a tesoura, mas aí eu fiz o esboço no papel. Mas eu gostei, realmente eu gostei, porque aí isso que foi tudo na tesoura, sabe? Não teve um desenho por baixo nem nada. O vídeo vai acabar ficando longo, mas é porque eu tinha muitas matérias, né? Eram 7 matérias o primeiro semestre. E essa daqui é de estudo... Mentira. Essa daqui é de composição. Estudo da forma já foi. E a gente estudava composição, só que não só em relação ao desenho, embora a gente só desenhava, mas composição no geral. Uma das melhores matérias, uma das que eu mais aprendi. Isso aqui era sobre luz, sabe? Tinha que tentar fazer um efeito de luz, mas não fiz direito. Isso que o professor avalia a proposta, sabe? A gente apresenta na aula, mas ele só vai avaliar com
um relatório que a gente tem que fazer dos exercícios. Isso aqui foi bem mais pra frente, aqui tá aqui por cima. Não gostei. Aí esse aqui não era assim. Ele fala pra gente apresentar de um jeito diferente, ou o que for, porque a gente vai mostrando os trabalhos na aula. Eu fiz isso aqui, que seria o caminho mais ou menos do bairro onde eu moro, porque eu me mudei quase no dia das aulas começarem, então eu não conhecia quase nada. Então eu falei, vou fazer a única coisa que eu vejo. Fiz com canetinha e tal, eu só aleatoriamente. Ele não exige material nem nada, mas assim, um conceito e proposta. Esse também foi, embora ele chamou atenção por eu não tá deixando tão marcado assim, ficava tudo muito claro, sabe? Isso aqui é uma descida, sabe? Mas também pode ser assim. Que é uma coisa que eu estranhei também quando eu vim pra cá, porque tem muito morro. Aí esse eu já gosto, com desenho de observação. A gente tinha que fazer uma narrativa entre alguma coisa oposta, sabe? Tipo um objeto macio, aí teria um objeto duro e tal, algo orgânico, algo inorgânico. Aí eu fiz isso aqui e eu gostei de como ficou. E é assim. Não é assim. Nem eu tô sabendo direito. Quero pra falar como se fosse uma violência alimentar, sabe? Aí vai perfurando e tudo mais. Eu ia colocar tipo cliques correndo e tudo mais. Só que não ficou muito bom do jeito que eu pensei. Aí só deixei o negócio mesmo. Mas eu gosto, aí vai perfurando. Aí fica todo furado. E que eu ia recortando em diferentes partes até ficar aberto assim. E eu de fato rasguei. Eu ia modificando a embalagem e desenhando. Aí gostei de como ficou. Eu tava gostando de fazer desenho de observação. Mas também não é nada demais assim não. Mas ele gostou desse conceito. Nossa, ele gostou mesmo. O professor elogiou isso aqui. Ai meu Deus. Isso aqui é sobre abstração. É... Era sobre ponto, embora eu não fiz só sobre ponto, porque no texto não abordava só isso, mas eram alimentos, assim, que eu não gosto muito, mas não era assim, sabe? Eu não gostei disso aqui. Não era pra dizer esse formato, que aqui seria um formato de uma cebola e aqui seriam outros alimentos, sabe? Tipo que. São outros alimentos aí. Não gostei. Nada a ver. Aí, o que eu pensei? Eu vou fazer então outra coisa, mas que seja mais interessante e que esteja mais dentro da proposta. Aí eu fiz esse aqui, que no caso o exercício de abstração. Eu fiz essa apresentação assim. Aí no caso aqui seria tipo um beija-flor, que aí o 8 que ele faz batendo as asas, um cachorro. Só que falando dá pra identificar melhor, né? Aí um formigueiro, são as formigas, assim, um formigueiro. E aqui um pombo, que tava lá assim, sabe? Mas aí que o bico e tudo mais. E aqui seria o meu cérebro, porque eu tava observando as formas assim pra tentar fazer. E o movimento que as coisas faziam. Só que eu tava sentindo dor de cabeça. Eu voltei pra casa, eu deitei assim. Eu comecei a imaginar essas formas aí. Sei lá, eu imaginava no papel, aí o papel rasgou assim na imaginação. Eu falei, vai ser assim. Aí que eu fiz o sistema nervoso, então sangue coagulado, né? Eu tenho enxaqueca e enxaqueca causada por aí o sangue ele não tá totalmente líquido, aí fica latejando na cabeça, sabe? O próximo é um desenho de observação. Esse foi o único assim que a gente fez em sala de aula. Que no caso foi fora da sala, mas foi durante a aula. Tinha que ser um desenho por autodescrição. Alguém descrevia o desenho, a gente tinha que fazer e depois tinha que fazer o desenho certo. Primeira vez que eu usei giz seco e não gostei. Péssima ideia. E foram descrevendo, fui tentando fazer sem olhar. É isso que eu dali de cima. E depois eu fui fazer olhando, que eles tinham falado, tem tipo uma cruz, eu fiz a cruz, mas era só um detalhe e ficou bem ruim. E eu acabei tendo uma reação alérgica ao giz, porque eu acabei encostando no olho, sabe? Eu pensava que era diferente de giz de lousa, de giz de escola, mas é bem semelhante o giz seco. Não gostei. É por isso que eu comecei a usar ele aquarelado. Embora depois eu quero testar.
e comprar ele oleoso, que ele oleoso vai ser melhor. E o professor chamou a atenção e falou, nossa, mas como assim isso aqui, parecendo um desenho de criança? Eu falei, os outros desenhos que eu faço tudo tem esse estilo, eu não sei desenhar, sabe? E eu tava com reação alérgica, e meu olho tava coçando e tava lacrimejando. Eu já tava sentindo meu olho todo grudado, ficou parecendo que eu tava chorando. Pelo que o professor falou, e no outro dia o pessoal veio perguntar, eu falei, gente, não era isso, sabe? Aí esse tinha que fazer um objeto. Em diferentes posições eu fiz isqueiro, que seria assim, um objeto banal que a gente nem liga muito, mas ficou tão legal, né, gente, esses desenhos assim, daqui de cima, mas a gente não dá muito valor, mas quando não tem, hein, e precisa, a gente fala, queria, sei lá, acender um fogão e tal, principalmente fumante, se não tem isqueiro, já era. Objetos também, que seria uma coisa mais linear e outro pictórico. Isso é o que a gente bem estudou, foi os primeiros que eu fiz isso aqui. Eu gostei assim até, mas foi bem chatinho fazer isso em uma única semana, porque a gente tem muitas matérias estudando o dia inteiro. Chegava em casa de noite, sabe? E esse foi na aula. Só teve aqueles aqui, esse que a gente fez em aula. Também proposta de desenhar trocando de mesa, de tantos e tantos segundos. E cada um colocou sua garrafinha lá pra desenhar. Aí ia fazendo, tudo muito rápido, tudo muito apressado. Porque não era a ideia de ficar bonita, a ideia era só mesmo pra soltar o traço, sabe? E a gente ia trocando e usando material dos outros, a gente deixava o material também. E aqui colocou vários bancos. E a gente tinha que fazer em tantos segundos esses bancos. E foi sendo isso, sabe? Se virando, fazendo muito rápido, era só pra soltar o traço mesmo. Aqui foram os mais elaborados, e depois a gente vai percebendo que elaborar demais aqui ele nem sempre é tão bom, às vezes só soltar o traço é bem melhor. Alguns isso aqui foi de 5 segundos. 5 minutos. Segundos era impossível fazer isso, e foi de 1 segundo, gente. 1 segundo. Aí no caso aqui seria o banco. Aí aqui já começava. Achei que fiz até rápido, mas foi literalmente 1 segundo. Esse aqui de 1 minuto. Aí é só diminuindo. Aí por último esse de 1 segundo a gente ficou como assim? 30 segundos esse aqui. Mas era só pra soltar o traço mesmo. E basicamente é isso essa matéria. Aí vai sobrar de fotografia. A de fotografia, eles emprestavam as câmeras pra gente. E a gente teve uma aula de cianotipia, porque a gente tava estudando a origem da fotografia e tal. E a gente aprendeu sobre cianotipia, né? Aí a substância era a professora mesmo que disponibilizou pra gente. A gente fez em aula. Aí eu só li essas folhas assim, gostei bastante. E a gente ia tirando fotos assim de acordo com o que a professora pedia, mas era mais tipo objetos, cenários assim, do dia a dia, mas nada muito demais. Porém, como trabalho final, a gente tinha que criar um conceito para postar na plataforma da Behance, que eu nem conhecia essa plataforma, mas o pessoal posta bastante fotografia lá, era como se fosse um portfólio. Na verdade é um portfólio, né? Pessoas que trabalham em empresas famosas que mexem lá, e a gente tinha que postar isso. E ai, gente, que desastre. Eu vou deixar as fotos aí dessa narrativa, dessa história que eu fiz, que é baseada no meu zine. No caso eu me fotografei, eu pensei em fazer tipo um boneco, um personagem, mas falei, vai dar trabalho, não tem tempo pra isso. Aí eu me fotografei e vou deixar as imagens passando aí também. E por último a gente tem Artes Visuais 1, que é uma matéria teórica onde a gente estuda a história da arte, só que a gente aprendeu a fazer pesquisa e desenvolver projetos. E a professora falou pra gente ter um caderno. Ai, cansei de ficar em pé. A professora falou pra gente ter um caderno pra registrar a pesquisa da gente pra estar desenvolvendo quando a gente for trabalhar em exposições ou o que for. Aí tinha essas perguntas, tipo, o que é arte pra mim, como funciona o processo da gente. E tinha que criar esse projeto. Eu fiz sobre a misofonia. Eu tenho misofonia, gente. Esse distúrbio aí. E eu trabalho com colagem. Trabalho assim, eu faço, mas eu ainda não monetizei. E ficou péssimo.
Não ficou do jeito que eu queria. Mas ele é assim, essa base dele. E eu vou deixar uma foto mostrando, porque depois eu modifico ele completamente. Porque no caso seria a pessoa recebendo sons gatilhos, coloquei só alguns, ligado aqui para o sistema nervoso. Aí o cérebro aqui aberto e a orelha grande recebendo esses estímulos, enquanto a outra orelha tá arrancada, porque a pessoa. Que só são alguns conceitos, a pessoa tá tão incomodada com os sons que quer perder a audição, sabe? E eu vou mostrar aqui a obra, mas eu já destruí ela. Isso aqui, não ficou com o acabamento que eu queria. Não tive tempo, o tempo daqui tava chovendo, sabe? Foi no final do ano isso aqui. E aqui teria o cérebro é de papel machê. Eu fiz ele com esse formato assim porque eu quero transformar ele em um ovo, sabe? Sei lá, de dragão, o que for. Mas depois eu falei, olhando assim, eu falei, esse acabamento assim fica parecendo uma coisa meio sucateada, embora tá pior, tá? Porque eu já destruí, eu já enfiei o estilete aqui ao fundo. Que eu usei a base de uma embalagem de bolo, sabe? E já destruí. E vou destruir ela. Não gostei, eu faço escultura melhor que isso. Tem uma ali que tá até secando, mas aqui não bate muita iluminação. E é isso, na verdade, sol, né? Vou destruir ela e deixar a foto aí pra vocês verem. Mas o pessoal gostou quando eu apresentei esse trabalho. Porque esse a gente tinha que apresentar a pesquisa da gente, né? E o caderno eu vou continuar usando para outras pesquisas que eu for fazer, até se eu quiser elaborar mais coisas. Também no próximo semestre ainda tem aula dessa mesma professora, né? E é basicamente isso, gente. Esses meus trabalhos desse semestre. Eram mais testes, assim, os professores não cobravam nada demais. Mas à medida que eu for fazendo as matérias, os professores vão pedindo coisas a mais elaboradas e tal. E eu ainda não fui para minha habilitação, né? Eu ainda estou no ciclo básico. E era bem puxado porque tinham muitas matérias. Mas é basicamente isso.